Olá, librianos, como estão todos vocês? Vamos para mais uma leitura, leitura do mês de outubro, válida para todos os librianos de Sol, Lua ou Ascendente. Desejo aqui meus parabéns a todos os librianos que já fizeram aniversário, aos que ainda vão fazer, tudo de bom, tá? Então vamos lá. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. No final do mês de outubro, no dia em que eu lançar a leitura do próximo mês, do mês de novembro, os valores das leituras pessoais já serão outros, tá bom? Então vamos lá. Libra, outubro de 2020, parte geral da leitura. A luta, Cavaleiro de Espadas no pano de fundo. Vamos esperar a carta que vai ficar aqui no pano, no fundo do outro baralho, para a gente fazer a leitura das duas cartas em conjunto. Libra, outubro de 2020. Parte emocional, afetiva e parte material. Sacerdotisa. A luta é um cavaleiro de espadas, né? Uma carta que o naipe tem a ver com o signo de vocês, naipe de ar. Cavaleiro de espadas é uma carta de atitude, é uma carta de verdade, ver a verdade de uma situação, fazer e acontecer, né? Falar o que tem que ser falado, fazer o que tem que ser feito. É uma carta que tem uma certa intensidade, uma certa impulsividade também, porém a sacerdotisa vem pedindo aqui paciência, vem pedindo calma, vem pedindo silêncio, vem pedindo sabedoria, vem pedindo um pouco de mistério, um pouco de segredo também, né? Não contar tudo para todo mundo, saber escolher para quem você conta ou até mesmo não contar para ninguém, se for o caso, depende, né? Do que se trata. A sacerdotisa é uma carta que fala de lição também, de aprender alguma coisa. Vamos deixar aqui por enquanto, tá? É o pano de fundo da leitura. Na parte geral, 2 de espadas, que aqui chama-se esquizofrenia, 2 de paus, que aqui chama-se possibilidades, 6 de espadas, que aqui chama-se fardo, 10 de copas, que aqui chama-se harmonia, rainha de espadas, que aqui chama-se moralidade. Rainha de espadas também, né? Assim como o cavaleiro de espadas no elemento de vocês, né? Aliás, muitas cartas de espadas até agora, né? Nas poucas cartas que nós já abrimos, muitas cartas de espadas. Ok, tá no elemento de vocês. Agora, essa carta que abre a leitura, 2 de espadas é uma carta de dúvidas, né? É uma carta que mostra aqui uma espécie de bloqueio da mente, dos próprios pensamentos. Ter que tomar uma decisão e encontrar uma dificuldade. A princípio, tá? A primeira carta é a energia que vocês vêm trazendo. Ou é alguma dúvida literal no sentido de fazer alguma escolha, ou então é algum bloqueio no sentido de não querer ver uma situação, uma espécie de negação, né? Não querer se abrir a outras possibilidades.
já que a segunda carta é a carta das possibilidades, um 2 de paus, tá? Mesmo com esse 2 de espadas abrindo a leitura aqui, eu vejo vocês tomando essa tal dessa decisão, fazendo essa escolha desse caminho, tá? E me parece algo positivo, né? Essa carta aqui do 2 de paus, ela tá refletida aqui com a carta da harmonia, do 10 de copas. É como se vocês tivessem essa opção, né? Eu posso optar pelo 10 de copas, que é a harmonia entre o meu coração e a mente, né? Até agora aqui vocês estão muito mentais. E veja que essa união da mente com o coração é justamente o que fala a sacerdotisa, né? A sacerdotisa é uma carta de intuição, é uma carta de ouvir a voz interior. Para a gente ouvir a voz interior, nós temos que fazer silêncio, nós temos que meditar, né? E justamente unir aqui o chakra do coração com o chakra aqui do terceiro olho, né? Que é o que essa carta aqui faz lindamente, né? Por sinal. Perceber qual é o caminho. O 6 de espadas mostra vocês tomando esse caminho, tomando essa atitude. O 6 de espadas é uma carta que fala de alguma transição. Vocês passando por um momento de transição, para alguns é algo literal no sentido de mudança, mudança física, geográfica, mudança de casa, mudança de trabalho, mudança de alguma coisa. Para outros é algo mais interno, de toda forma é uma carta que mostra uma transição. Rainha de Espadas é uma carta boa de tomada de decisão, Cavaleiro de Espadas também, né, já que tem uma questãozinha de decisão que abriu aqui a leitura de vocês. Rainha de Espadas nesse tarô chama-se moralidade, mas no tarô tradicional é uma carta onde a personagem está com uma espada na mão e justamente para tomar essa decisão, né, para cortar da vida dela aquilo que já não faz sentido mais, seja o que for, seja um lugar, seja um trabalho, seja uma pessoa, seja um pensamento, qualquer coisa, né? E ela olha para frente de uma forma muito focada, uma carta muito de foco. Além de ter essa questão moral aqui também, ética, tá? Muitas cartas mentais na leitura, porém, a sacerdotisa aqui no pano de fundo é um arcano maior. Ela tem uma força maior, tá? E ela tá conectada aqui com esse 10 de copas, que é essa união da mente com o coração, né? Esse equilíbrio, gerando essa harmonia, tá? 10 de copas é uma carta de harmonia em família também. E vocês passando por um momento de transição. Se não me engano, isso já veio da leitura do mês de setembro também, uma questão de transição, né? Então, continuamos aqui. Bom, vamos seguir com a leitura, vamos ver o que mais que vem. Na parte aqui emocional, afetiva, leitura abre com o diabo, a força, o sol, o 10 de paus e o imperador. Engraçado, esse 10 de paus, ele veio na leitura do mês passado e eu falei que vocês estavam sob pressão, né? Inclusive foi o título da leitura, né? Aparece aqui novamente o 10 de paus e aqui nesse tarô, porque o 10 de paus tem uma questão de pressão, né? De vocês se sentirem pressionados, sejam por vocês mesmos, sejam por outras pessoas, né? Mas, enfim, tem uma questãozinha de sentir um peso aqui, pode ser um peso de uma responsabilidade, pode ser o peso de uma expectativa, um peso, né? Essa carta aqui, ela não tem tradicionalmente um significado de peso, ela fala de um momento de transição na nossa vida, mas nesse tarô especificamente ela vem com esse nome, né? O fardo. Essa questão do fardo é muito associada aqui ao 10 de paus. Então tem realmente uma, né? Parece que a energia do fardo, do peso, da pressão,
ela continua aqui no mês de outubro. Mas olha que bom, né? Vocês têm um sol bem no meio da leitura. O sol tá aqui no centro da leitura emocional, afetiva, né? Eu vou abrir mais uma linha de cartas aqui daqui a pouco, ou seja, o sol vai ser o centro de toda a leitura, né? Se a leitura abriu com uma carta aqui que é um pouco confusa ao nível mental, mostrando alguma dúvida, mostrando algum bloqueio no sentido de entender alguma coisa ou de enxergar alguma coisa, o sol vem aqui trazendo clareza, tá? Então, esse momento de confusão aqui a nível da mente, ele vai passar, né? Mas vamos lá, para a linha afetiva. Vou falar de uma forma geral, depois vou falar para os que estão em um relacionamento e depois eu vou falar para os solteiros, tá? Então, de uma forma geral, o diabo abre a leitura falando aqui de, vamos lá, aspectos negativos do diabo. Apegos, uma energia um tanto quanto tóxica, no sentido de ficar preso a algo, no sentido de ficar obcecado com algo. Algo que nos aprisiona, né? Pode ser essa questão da obsessão, né? Ficar, por exemplo, viciado numa pessoa é algo que nos aprisiona, né? Uma energia tóxica. No lado positivo, o diabo tem aqui a questão da sexualidade, um grande magnetismo, tá? A carta da força logo em seguida, é interessante a carta da força logo depois do diabo, né? Porque o diabo é uma carta muito ligada ao nosso ego, ao nosso eu inferior, ao nosso eu que tem limitações. E a força é justamente o domínio desse ego, o domínio desse eu inferior, né? Tem uma questão aqui de autoconhecimento também com a carta da força, né? Para que haja esse autodomínio, não estou falando aqui de. Eu ia dizer que eu não estava falando de repressão, mas cruzando aqui com o 10 de paus, pode haver sim uma certa repressão, né? Mas enfim, a carta da força em si, isoladamente considerada, é uma carta de autoconhecimento, autodomínio, né? O sol, né? Veja bem, diabo, sol, imperador, tem uma questão de ego aqui. Ainda estou falando de uma forma geral, tá? Isso pode ser da sua parte, pode ser da parte de uma outra pessoa, pode ser da parte de ambos, tá? E sim, há uma certa repressão aqui. Eu não diria que é só uma questão de autodomínio, tem uma questão de autocontrole, de repressão, né? O 10 de paus no tarô do hoje chama-se repressão. Então, reprimir algo, reprimir uma paixão, né? Ou se sentir reprimido. Bom, vamos lá. Para quem está em um relacionamento, continua valendo aqui a questão do ego, pode haver uma espécie aqui de jogo de poder. Tem uma energia muito forte de dominação, né? O Sol é uma das melhores cartas do tarô, né? Mas junto com o Diabo, junto com o Imperador, a questão do ego aqui tá muito forte, né? Não são cartas ruins, veja que Força, Sol e Imperador são cartas excelentes, tá? Mas a gente vê que tem uma questãozinha de ego aqui, nessa relação, tá? Tem muita paixão, né? Veja que são cartas, todas elas muito ligadas a signos de fogo, né? Leão, Áries. Temos aqui uma carta de paus, paus é fogo. Temos aqui diabo é Capricórnio, porém é uma carta que tem uma sexualidade muito exacerbada, né? Então tem muito fogo aqui, ao menos nesse mês, né? Muito fogo. Tem uma questão de domínio também, de ego. A carta do imperador é uma carta sólida, tá? Uma carta de número 4, é uma carta de comprometimento, de seriedade. Ok, bacana.
Não estou vendo nada de errado acontecendo, continuo falando para aqueles que estão em um relacionamento, mas a gente vê que tem o peso aqui, né? É, não, cada um vai saber do que se trata esse peso. É algo dentro da relação mesmo, uma expectativa, ou é simplesmente um fogo exacerbado aqui que tá demais e tem que controlar, ou muito fogo. Pode haver alguém nessa relação que tem uma atitude um tanto quanto dominante também, para não dizer dominadora, né? Leitura que abre com o diabo e fecha com o imperador, né? Além da questãozinha do ego que eu falei aqui, tá? Mas assim, não tô vendo nada acontecendo, tipo, não tô vendo um término, não tô vendo nada, tá? Solidez, o sol trazendo clareza, tá? E essas outras questõezinhas que eu falei. E muito fogo, muito fogo. Na parte não, para os que estão solteiros, né? Veja que a leitura não veio falando de novidades, né? Não veio aqui trazendo um valete, não veio trazendo um as, não veio trazendo um louco, né? Então, assim, pode ser que vocês já tenham alguém em mente, pode ser que já exista um interesse, uma paixão por alguém, pode ser que tenha pessoas também interessadas ou apaixonadas por você. Tem a questão aqui da repressão, né? De uma paixão que está sendo controlada. E talvez essa paixão está sendo controlada justamente por questões de ego, né? É, um pouco aqui de cabeça dura, as partes envolvidas, né, nessa situação não dão o braço a torcer, né? Ninguém toma uma atitude, fica todo mundo se controlando, se contendo muito, tá? Se contendo muito. Questões de ego. E sim, me parece aqui que existe uma paixão, né? Entre você e uma pessoa, mesmo você estando solteiro, mas tem uma questão de ego aqui que está impedindo, né, nesse momento que vocês fiquem juntos, né? Claro que podem haver outros fatores, né? Não só essa questão. Essa questão está aparecendo aqui muito forte. Eu acredito que sim, que haja alguma questão de ego. Mas além disso, podem ter outras coisas também, tá? Esse 10 de paus mostra alguém fazendo muita coisa, né? Pode ser algo literal, no sentido ou você ou essa outra pessoa estão focados em outra coisa que exige muito esforço, que exige muito do tempo. E aí acaba que, por exemplo, não sobra muito tempo para lidar com a vida amorosa. É uma possível interpretação também, tá? Mas a outra não descarto, né? Porque veio bem forte nessa leitura, né? Uma paixão aqui muito forte. Creio que seja recíproca. Vamos lá, na parte material, Rei de Ouros, Cavaleiro de Espadas,
a temperança, um 4 de copas e um 3 de copas. Rei de ouros abrindo a leitura é uma carta de abundância. Vamos falar aqui assim de uma forma geral, né? No tarô do Osho, essa carta chama-se abundância. Então, aqui uma consciência de abundância, de prosperidade. Vocês vêm trazendo essa energia, essa consciência de abundância e de prosperidade, tá? Cavaleiro de espadas, movimentação, muita atitude, né? A temperança, aqui é como se as coisas. A temperança é uma carta de manutenção, né? Não vieram nessa leitura cartas falando muito aqui de mudanças, não, a não ser o 6 de espadas que fala de uma transição, né? Mas assim, de uma forma geral, na maior parte da leitura, as cartas são de manutenção, né? A temperança é uma carta de manutenção. E se esse cavaleiro de espadas mostra muita movimentação, aqui as coisas tendem a dar uma acalmada. E essa acalmada não quer dizer que seja ruim, não, tá? Temperança é uma carta de equilíbrio, buscar o equilíbrio, sentir o equilíbrio nas finanças, no trabalho, né? Diplomacia, tá? Usar de diplomacia. Quatro de copas vem aqui logo a seguir. Esse 4 de copas parece uma proposta que chega, mas vocês não parecem muito interessados. Essa carta, no sentido positivo, ela fala de seletividade, tá? Estar seletivo. Então, por exemplo, vocês olham para essa proposta e não acham que ela é interessante, então rejeitam, tá? O significado negativo dessa carta é zona de conforto, né? Eu tô aqui com as minhas 3 taças, tô satisfeito com elas, não vou nem olhar para essa outra proposta, não quero saber, né? Então é uma carta que tem a questão da zona de conforto, né? E aqui tem justamente as 3 copas, né? Que são essas que estão aqui. É como se aqui tá realmente como se vocês estivessem preferindo manter as coisas como estão, né? Não aceitar essa proposta. Inclusive, o Cavaleiro de Espadas está aqui refletido com esse 4 de copas. Esse Cavaleiro de Espadas tem uma atitude que pode ser cortante, ele tem uma espada na mão, né? Ele pode estar aqui rejeitando uma proposta. Bom, a leitura termina muito bem com o 3 de copas. O 3 de copas é uma carta de celebração, de motivos para comemorar. Aqui na vida material, tá? Trabalho, dinheiro. Vida material não é só isso, né? Tem a ver também com o corpo, com a casa, negócios, tudo que tiver a ver com a sua vida material, tá? Três cartas mais emocionais aqui finalizando a leitura, né? Vocês felizes, tá? Aqui na vida material, com esse 3 de copas. Felizes ao ponto, inclusive, de se dar ao luxo de rejeitar alguma proposta, alguma situação. Aqui não veio muito a questão de novidade também, né? Falando aqui para as pessoas que estão buscando emprego, por exemplo. Mas as cartas são muito positivas e terminamos aqui, como eu disse, com um 3 de copas falando de motivos para celebrar, né? Então, me parece uma leitura bem positiva, tá?
É necessário movimentação aqui da parte de vocês, né? Cavaleiro de Espadas é uma carta de atitude, tá? Não ficar de braços cruzados, né? Cruzando as cartas, eu vou falar das colunas agora. Cada coluna vai trazer uma mensagem aqui diferente, tá? Primeira coluna, 2 de espadas, o diabo e rei de ouros. Aqui tem uma questão de ambição forte, né? Porém, temos um 2 de espadas falando aqui ou de dúvidas ou de alguma decisão a tomar, né? Duas cartas mais materialistas, né? Por isso que eu falei de uma questão de ambição aqui. Porque o diabo, no sentido positivo, ele fala de ambição a um nível material. A ambição, né, controlada, equilibrada, né? Dois de espadas, alguma decisão a tomar ou alguma coisa que vocês não estão vendo com muita clareza, tá? A ambição em si não é ruim, consciência de prosperidade, saber ganhar dinheiro, saber trabalhar, porém temos aqui um 2 de espadas. Então, cuidado para que essa ambição não se torne desequilibrada, descontrolada, né? Não acredito que isso aconteça, né? Porque aqui, logo em seguida, já vem a força, que é essa carta de autodomínio, né? De controle dessa questão do ego, né? E o que era um 2 de espadas se transforma num 2 de paus. O 2 de espadas é uma dúvida atroz, né? O 2 de paus, por outro lado, é uma carta que fala de caminhos, mais de um caminho, mas é uma carta que expande, né? Que não tem os olhos vendados. O 2 de espadas no tarot tradicional tem um personagem de olhos vendados. Aqui não, aqui tem uma águia, né? Que enxerga, tem visão de longo alcance. Então veja que mudamos de 2 e mudamos muito bem, né? Domínio do ego. Assertividade, né? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, eu sei o caminho que eu vou seguir e eu tô dominando aqui o meu eu inferior, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus excessos, né? Aqui uma atitude mais racional, né? E junto com essa força. A força é uma carta de empoderamento, tá? Mas é um empoderamento que vem com autoconhecimento, autodomínio, né? Que abre os olhos, que expande a visão, tá? 6 de espadas, o sol e a temperança. 6 de espadas, um momento de transição, né? Aqui tem aquela questãozinha do fardo nesse tarô, né? Do peso. Porém, aqui novamente mostrando você se equilibrando, né? Aqui a gente já viu que vocês já estavam se equilibrando e aqui também a temperança é uma carta de equilíbrio, tá? Junto com o sol e com o 6 de espadas. Então, a gente vê que esse 6 de espadas é uma transição. E isso vem aqui praticamente na leitura toda. E vem desde o mês passado, vem desde setembro, né? Vocês passando por essa transição. Vocês passando por um período de transição. Então veja que é uma coisa assim gradual, né? Já vem desde o mês de setembro e continua aqui no mês de outubro. Mas assim, cartas muito felizes junto com essa transição, né? O Sol e a Temperança, dois arcanos maiores muito importantes e muito bons, né? A Temperança falando dessa questão do equilíbrio, falando de cura, falando de transmutação de energias, de pensamentos, né? E o Sol colocando uma luminosidade aqui, né?
colocando clareza, né, especialmente aqui na cabeça de vocês, tá? Já que a leitura abre com uma carta que mostra a mente aqui um pouco confusa, né? Dez de copas, 10 de paus e 4 de copas. O 10 de paus, né, tem aquela questão do peso, novamente, peso das expectativas, peso das responsabilidades, né? Porém, aqui, vocês com essa atitude mais seletiva, né, mais uma vez estão ganhando equilíbrio, né? O que é que eu seguro e o que é que eu não seguro, né? O que é que eu vou evitar aqui, né? No sentido de evitar segurar mais peso do que eu já estou segurando, né? E isso trazendo uma harmonia, trazendo um equilíbrio dentro de você mesmo e na sua família, nas suas relações também, né? Temos aqui um 10 de copas, tá? Aqui uma mensagem, uma outra mensagem, nada a ver com isso que eu acabei de falar, algo mais específico, né? Algo que tem a ver com vida amorosa. Para alguns librianos, tá? Existe aqui uma questão de muita expectativa com relação a uma pessoa. Pode ser você com relação a uma pessoa ou vice-versa, uma pessoa com relação a você, né? E vamos lá, você pode ser esse personagem ou você pode ser esse personagem aqui, tá? Mas esse personagem aqui, ó, ele pode estar com receio de fazer uma proposta a esse personagem e ser rejeitado, né? Porque o personagem aqui tá de braços cruzados e não tá olhando para essa taça que está sendo oferecida, né? Então veja em qual desses personagens, né, você está, né? Ou você quer fazer uma proposta para alguém, mas tá achando que essa pessoa é muito para você e essa pessoa não vai querer, ou é justamente o contrário, pode ser alguém que está com essa atitude, né? Lembra que aqui a gente viu, especialmente para os solteiros, né? Essa mensagem aqui é mais para os solteiros, né? Que tem uma questão de ego, onde as pessoas não dão o braço a torcer, pode ter uma questãozinha aqui nesse sentido também, tá? Alguém que até gostaria de fazer uma proposta, mas pode sentir aqui que talvez você não vai descruzar os braços. Lembra que eu usei a expressão não dar o braço a torcer, né? Essa pessoa pode achar que você não vai querer, né? Pode achar, inclusive, que você é muito para ele, né? Ou para ela, tá? 10 de copas é uma carta de relacionamentos sólidos, né? Então, realmente aqui, ó, há muita expectativa nesse sentido. Seja da sua parte, seja da parte do outro, seja de ambos, né? Mas com o 4 de copas, ninguém se mexe, né? Aqui é uma mensagem bem específica, mais para os solteiros, tá? Rainha de espadas, imperador e 3 de copas. Aqui mostra você e uma pessoa aqui especialmente para os que já estão no relacionamento. Se aqui a mensagem foi mais para os solteiros, aqui para os que estão em um relacionamento, vocês têm uma força muito parecida, tem até aqui uma certa rigidez, eventualmente podem até bater de frente, né? Porque imperador é uma carta que tem um poder, rainha de espadas também não é o tipo de pessoa que se contenta com pouco, né? Então, um e outro tem aqui, vamos dizer assim, o mesmo nível de poder, o mesmo nível de exigência, o mesmo nível de cabeça dura também. Porém, vocês estão aqui com o 3 de copas, né? Uma carta de celebração, uma carta feliz, tá? Uma carta harmônica. Mesmo com essa
força toda que ambos têm, né? Como se tivessem a mesma força, né? Mas estão com o 3 de copas, harmonia, celebração, alegria, né? Tá bacana, tá? Aqui eu dei uma mensagem bem específica também para os que estão em um relacionamento, né? Para aqueles que, de uma forma geral, tá? Sem ser necessariamente uma mensagem de amor aqui, né? A Rainha de Espadas mostra vocês exigentes, com uma atitude aqui de liderança, né? E no final das contas, essa atitude de vocês vai trazer motivos para celebrar. É a última carta da leitura, né? É a última carta da leitura, um 3 de copas. Motivos para celebrar. E veja bem que o 3 de copas é uma carta leve, né? Eu falei tanto de peso aqui nessa leitura, um peso que já vem do mês passado e que veio aqui novamente, mas a leitura termina com uma carta muito leve, né? Então, creio que em novembro, vamos esperar a leitura de novembro, né? Essas cartas de peso não virão, né? A leitura termina com uma carta muito leve, muito alegre, muito celebrativa. Cruzando as cartas em X, Rei de Ouros e Rainha de Espadas, aqui tem aquela mensagem, né, de você e uma outra pessoa que tem lá suas diferenças, mas tem a mesma força, estão no mesmo nível, né? Embora um possa achar que o outro, possa colocar o outro no pedestal, possa achar que o outro é muito, né? Como eu dei aqui aquela mensagem para os solteiros, principalmente. Isso não é uma realidade, né? Vocês estão aqui no mesmo patamar, tá? Para os solteiros, essa outra pessoa pode estar bastante focada em questões materiais, tá? Moralidade, abundância, questões éticas, questões materiais, aqui de uma forma geral, favorecidos, tá? 2 de espadas, 3 de copas, aqui a princípio, né? A carta que abre a leitura é essa carta de dúvida, né? Onde é que eu vou chegar? Onde é que as coisas vão dar? Parece que vocês estão aqui um pouquinho perdidos no começo desse mês. Um pouco perdidos. Como a gente viu, logo depois esse 2 de espadas transforma-se num 2 de paus, que é uma carta que mostra os olhos abertos, né? Então, é uma coisa assim, bem no começo do mês mesmo, essa energia do, né? O que vai acontecer? O que eu faço? Que decisão que eu tomo? Parece que eu não estou enxergando as coisas com clareza. Isso vai durar pouco tempo, né? 3 de copas, né? Cruzando aqui com o 2 de espadas, mostra isso. Vocês alegres, felizes, né? Sem essas dúvidas aqui do começo da leitura, tá? Cavaleiro de Espadas com 10 de copas é uma mensagem muito parecida com essa que está aqui no pano de fundo, né? O Cavaleiro de Espadas com a sacerdotisa. Cavaleiro de Espadas é uma carta bem mental, mas eu até gosto, né? Ver a verdade de uma situação, ter uma atitude assertiva na vida, onde é que eu quero chegar, né? É uma carta muito mental, mas ela está cruzando aqui com cartas que falam de intuição também, né? A conexão com o coração, chegar a esse equilíbrio, né? Então, vocês são muito racionais, muito mentais, são signos do elemento ar, porém vem pedindo aqui essa questão do equilíbrio, né? Do ouvir a voz interior, ouvir o coração. É necessário fazer silêncio para que isso aconteça, tá? Silêncio interior, né? Meditação. E aqui há uma assertividade também no sentido do o que é que eu quero, né? O que é que esse cavaleiro de espadas quer? Ele quer um 10 de copas, nada menos do que isso vai satisfazê-lo, né? O que é um 10 de copas? Harmonia familiar, harmonia nas relações, uma relação plena, sentir-se pleno, né?
2 de paus com 4 de copas, né? Então aqui a gente tem aquela questão dos caminhos, mais de um caminho, né? E vocês seletivos, ok? Vou levar aqui mais para o lado positivo dessa carta, mas lembre-se que ela tem o perigo da zona de conforto também, né? Caminhos abertos, mais de um caminho, escolhas a fazer e seletividade, né? Nem todas as opções interessam, é a frase que me vem, né, com essa carta, né, que fala de opções, que fala de possibilidades, junto com esse 4 de copas, me dá essa sensação. Existem outras possibilidades na minha vida, mas essas outras possibilidades não me interessam, tá? 6 de espadas com temperança, uma transição, que aqui vem com um pezinho, né? O nome da carta chama-se fardo, porém a temperança é uma carta de equilíbrio, né? Equilibrar essa questão do fardo, do peso, né? Tirar um pouco do peso aqui de cima dos ombros, né? De uma forma a atingir esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, né? A conexão espiritual aqui é importante, né? A gente vê isso na sacerdotisa, na temperança, no próprio 10 de copas, tá? Meditação aqui é importante. Sol no centro da leitura, trazendo clareza, trazendo iluminação, né? Lembrando que a leitura abriu com carta de dúvidas, né? Então, aquilo que eu já disse, essas dúvidas, essas nuvens não vão ficar aqui por muito tempo, tá? Clareza. E chama a atenção a linha afetiva de vocês com muito fogo, tá? Muita paixão aqui. E para os solteiros, uma paixão sendo reprimida, né? Por uma questão de ego. Aqui a gente vê uma certa repressão também, né? Nesse pano de fundo da leitura, esse cavaleiro de espadas, ele é muito armado, né? Uma atitude defensiva, muito armado, né? Muito protegido. E a sacerdotisa, em leituras de vida amorosa, fala muito disso, né? De pessoas que têm sentimentos, mas que não revelam, guardam para si, né? Uma carta mais recolhida, mais contida, né? Então veja que há uma contenção aqui de algo, né? Uma certa repressão realmente. Aqui, especialmente para os solteiros, principalmente, né? Ok, vamos finalizar com a última carta. Libra. Outubro de 2020. Uma mensagem para os librianos, ó, que saltar o novo amor. Mas eu vou tirar uma carta, tá? Libra. Romance. Cura. Cura no pano de fundo, né? Inclusive aquela temperança que veio na leitura de vocês, veio na parte material, né? Mas eu faço os cruzamentos, dá pra tudo, né? É uma carta de cura. E romance é a carta que eu vou ler para vocês, né? Cura com relação à energia do romance na sua vida. A gente viu que tem algumas dificuldades, especialmente para os solteiros, né? Bom, vamos lá.
vezes parece que a nossa vida se torna seca e estéril. Nós nos sentimos afastados da suavidade dos jardins, da docilidade dos aromas, da beleza dos relacionamentos. Talvez você venha se sentindo assim ultimamente, secretamente clamando no seu íntimo por algo que torne a sua vida mais colorida, seus dias mais leves, seu coração menos solitário. Talvez você venha desejando mais romance na sua vida. Suas preces foram atendidas. Para nos ajudar a seguir em frente e recuperar a leveza, vez ou outra o universo planta no nosso caminho pequenas sementes que nos ajudam a recuperar a lembrança da alegria e do relaxamento. O romance é uma dessas sementes. Quando esbarramos no romance, as sementes se abrem em flor e nos sentimos inebriados pelo seu perfume suave, que imediatamente dissolve o peso que carregamos sobre os nossos ombros e nos faz sentir aquela alegria de criança que tantas vezes nos fez brincar com a vida, acreditar na sua beleza e rir das nossas próprias quedas. O romance nos ajuda a lembrar que a vida é só uma experiência e nos permitimos a leveza de experimentá-la como quem prova o néctar de uma flor pela primeira vez. Se esta carta veio a você hoje, prepare-se para momentos deliciosos, pois uma semente de romance está sendo plantada no seu caminho. Mantenha-se aberto, caminhando pelo mundo como se fosse uma criança, descobrindo-o pela primeira vez. Solte o peso, olha aí o peso novamente, né? Solte o peso, as amarras, as certezas. Arrisque-se a sair da rota traçada e deixe-se conduzir por novos caminhos. Abra o coração e fique atento às pessoas ao seu redor. Só um parêntese aqui, porque a gente viu em algumas partes da leitura, né, especialmente para os solteiros aqui, um certo fechamento assim para outras possibilidades, né? Em alguns momentos da leitura isso apareceu. O romance pode estar em qualquer pessoa, em qualquer lugar, até mesmo naquelas pessoas e lugares que você já conhece. Para encontrar o romance, você precisa abrir seus olhos, precisa tornar-se novamente sensível ao belo, precisa sair da sua concha, do seu isolamento. Quanto mais você for capaz de se abrir, mais as sementes ao seu redor desabrocharão em forma de uma nova vida, plena de romance, florindo para você. É isso, librianos. Terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês no mês de outubro. Mais uma vez, parabéns aos librianos, né? Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Assistam essa leitura novamente no final do mês, faz todo sentido. Obrigada. Namastê.